Olá, boa noite a você que acompanha a TVU no canal 55 HF 11 da NET, tvuplay.tv.br ou através da nossa página no Facebook, facebook.com/TVUplay. Vá lá, curta e interaja conosco. Meu convidado desta noite, Dr. J.J. Camargo, José Jesus Camargo, para falar sobre dois assuntos. Primeiro, a gente vai conversar a respeito desse Dia Nacional da Doação de Órgãos, 27 de setembro. Na segunda parte do programa, sobre mais um lançamento dele pela LPM, que chega às boas casas do ramo em outubro. Felicidade é o que conta. JJ Camargo é o nosso convidado desta noite, aqui no 21h30, que está entrando no ar. Doutor José Jesus Camargo, comigo esta noite. Doutor, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui. Boa noite, prazer em tê-lo conosco. Boa noite, Felipe. É uma honra estar aqui. 27 de setembro, Dia Nacional da Doação de Órgãos, doutor. No ano passado o senhor dizia que não teve que comemorar numa questão como essa. Melhorou a situação? Piorou a situação de um ano para cá? Nós continuamos fazendo da doação de órgãos no Brasil um fenômeno cíclico. E a gente nunca tem uma explicação muito clara por que de repente tem um grande número de doadores e aí passam as semanas e arrefece e volta para o nível baixo. E aconteceu isso várias vezes esse ano. Por exemplo, nós tivemos um julho espetacular. Quase todos os transplantadores referiram que não transplantavam tanto como em julho há muito tempo. Na nossa área, no pulmão, nós fizemos 8 transplantes em julho. E tivemos um doador de pulmão efetivo em agosto. E o grande dilema disso é que não permite previsão Sim. de quanto tempo se esperará. Né? Não há ritmo. E esse é uma das diferenças cruciais em relação a programas em países que tenham a cultura da doação de órgãos. Né? Quer dizer, se uma pessoa vai a Pittsburgh, candidata a um transplante de fígado, eles anotam as características, olha, você deve esperar 20 meses. E acertam com uma precisão assim de uma semana, 2, né? Impressionante. Porque há um ritmo que se repete há mais de uma década. Né? Certo. Aqui a gente não tem isso. Quando não há... Vira uma loteria aqui. Vira uma loteria, que vai desde conseguir na semana seguinte ou nunca. E isso explica muito da ansiedade dos pacientes em lista de espera, né? Porque eles pressionam o médico, assim, mas doutor, mas quanto tempo eu vou ficar esperando? Será que eu vivo o suficiente para conseguir o doador? E o médico que tem o compromisso de manter o paciente esperançoso e alentado para isso, né, se sente frustrado em não poder oferecer a segurança nessa informação, né? E ela realmente não existe. Nós estamos sempre à mercê de estímulos externos, que pode ser, sei lá, uma pessoa famosa que doou, uma pessoa famosa que está precisando, né? E aí a mídia conta essa história e repercute, e aí as doações aumentam. Esse mês, em função da lembrança da imprensa, né, da questão da doação de órgãos, eu vi muito nas redes sociais as pessoas se declararem doadoras, né? Que me parece também uma boa forma das pessoas alertarem para o caso. As redes sociais multiplicam isso. Muito, né? Muito. Às vezes muito mais do que a imprensa convencional. Né? Mas uma coisa que é fundamental, e eu acho que esse é o papel da mídia em geral, é levar o assunto à discussão. Porque a doação de órgãos é uma coisa muito difícil para a família que doa. Quer dizer, você imaginar a solicitação da doação feita no momento mais trágico daquela família, né? E esperar que essa família tenha o sentimento e a generosidade para o tamanho do gesto que é a doação de órgãos, uma coisa é muito clara, isso só existirá se essa decisão foi previamente tomada. Porque é impensável que uma família, no momento da revolta pela perda, que ela tenha cabeça para elaborar essa decisão, né? Então, doar órgãos é uma coisa muito difícil para a família,
Porque tem esse paradoxo, você é estimulado a ser generoso no momento da revolta pela perda. Já conversamos sobre isso, né? Você diz, olha, Felipe, nós temos que treinar os meus colegas médicos para conversar com os pacientes. Isso tem que ser, inclusive, treinado na faculdade, que não tem uma cadeira específica para isso, no caso do Brasil, né? Tem países que tem. Tem algumas escolas de medicina que têm. A Universidade Federal de Ciências da Saúde foi uma das primeiras, que é a nossa ex-faculdade católica, é uma das primeiras faculdades do Brasil que criou uma disciplina, que é um curso de extensão, que não é obrigatório, para introduzir esse assunto na geração médica que se forma, né? Porque os médicos formados há mais tempo, eles sabem tanto de doação de órgãos quanto um leigo. E se o leigo lê seleções, provavelmente ele sabe menos. Seleções Reader Digest. Frequentemente tem matérias de cunho médico. Então, essa necessidade de trazer a classe médica para esse processo é fundamental, porque nós temos ainda um grande número de não comunicações, sabe? Isso é uma coisa lamentável, porque muitas famílias doariam se houvesse a solicitação, né? Mas é muito, muito improvável que a família vá tomar iniciativa, se ninguém falou disso, né? Mas a não comunicação é um fator importante. Veja os números. A Associação Médica Brasileira e a Organização Mundial de Saúde têm referido que no Brasil nós devemos ter entre 60 e 70 casos de morte encefálica por milhão de habitantes por ano. As doações efetivas, claro que tem aqueles casos que se perde por doença associada, por infecção e tal, mas as doações efetivas não ultrapassam 25 casos por milhão por ano. Quer dizer, nós temos aí uns 2/3 que, por razões variadas, não são aproveitados. E a principal dessas razões é não comunicação. Quer dizer, o médico ainda não tem a consciência plena de que o seu trabalho, que se esgotou para aquele paciente, porque ele não tem nada que ele possa fazer para mudar o quadro irreversível que é. Mas a tarefa médica não se encerra aí, né? Quer dizer, se for um jovem, ele pode mudar a vida de 6, 7, 8 pessoas, né? E o trabalho médico, então, se continuaria, ou deverá continuar, se houver essa consciência. Doutor, em função dessa questão da falta de uma programação possível de se fazer, de uma média, nós precisamos tentar com as equipes atentas 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque a qualquer momento pode surgir uma doação de um paciente para um órgão específico ou vários órgãos, né? E aí as equipes têm que entrar. Mas a gente tem um tempo que é o seguinte: quando é feito o diagnóstico clínico de morte encefálica, que são os testes que mostram que não tem atividade elétrica no cérebro, esses testes são repetidos 12 horas depois. Tá. Né? E a partir do momento em que se comprova que o cérebro está morto, é que se deflagra a operação Secretaria da Saúde, com a sua coordenadoria estadual, com os grupos que transplantam, descrevendo neste momento qual é a característica do doador disponível e onde ele está. Né? E as equipes então vão procurar pacientes inscritos em ordem de tempo de espera com aquelas características. Mas esse sempre é um intervalo razoável, né? Não é uma... O que a gente vê às vezes é assim, você está fazendo um transplante e já recebeu um comunicado que tem outro doador. Isso aconteceu em julho 2 vezes, né? Conosco. Sim. Nós estávamos no meio de um transplante, a equipe já estava exausta, e aí recebe uma notícia de que tinha um outro doador em Londrina, muito provavelmente aproveitável, porque era um paciente jovem, com raio-x normal, com oxigenação normal. Então, isso é que eu acho que é terrível. Quando se faz... Nós temos 5 transplantes numa semana. 5 transplantes pode passar 5 meses sem fazer um transplante. Pois é, e aí você não pode perder nenhum doador, não interessa o quanto a equipe esteja exausta, porque você não sabe quando é que isso vai se repetir, né? E não sabe quantos pacientes perderão a chance de serem tratados porque não terão outra oportunidade. Então isso é o preço que se paga por não ter a cultura de doação. Só deixa eu dizer um negócio aqui, assim, do ponto de vista da... E não é nenhum elogio, né? Porque as pessoas muitas vezes podem tomar um elogio isso, mas não é. É o seguinte,
O presidente Temer pegou e fez uma ordem que é colocar os aviões da FAB. Existe uma dificuldade, né, muitas vezes, de deslocamento de órgãos. E os aviões da FAB foram colocados à disposição para realizar o transporte de órgãos. Parabéns. Só que isso surgiu a partir de uma pauleira da imprensa neles, que eles estavam usando os aviões de forma irregular ou em bem próprio. Estavam viajando para cima e para baixo, e um dia lá faltou um avião lá para transportar um órgão e ele, bom, caneteou. Parabéns, é um uso nobre dos aviões. Isso melhorou a situação, né? Essa situação, hoje, pelo menos, vocês têm uma certeza de que teremos como fazer um transporte tipo Londrina-Porto Alegre, que também era uma dificuldade há algum tempo, né? Pois é, mas essa é uma questão que não está bem resolvida. Não? Não. Antes estivesse, não está. Então temos que dar pau neles de novo. Não, a gente compra essas brigas. Porque tem umas coisas que são importantes, que é o seguinte. Primeiro é que avião está sendo disponibilizado. A classe médica que trabalha com transplante tem o trauma da perda. No dia 1º, nós teremos a cerimônia de homenagem aos mortos em Chapecó. Sim. 20 anos atrás aconteceu isso, morreram 5 médicos. Busca de órgãos. O mais velho tinha 31 anos. Né? Essa morte, ela foi provocada por uma imprudência, e não havia necessidade de posar com a brevidade que foi dada, porque era uma chuva de verão e o doador estava estável, os órgãos podiam ter sido retirados horas depois, mas não importa, morreram 7 pessoas, incluindo o piloto e copiloto, e era um avião de bom nível, era um King de 8 lugares, muito melhor do que os aviões que hoje são disponibilizados. As equipes estão assim receosas, de novo, de voar, porque são monomotores, aqueles aviões que a gente vê em filmes de guerra, que saltam os paraquedistas com bancos laterais, não são Sim. poltronas regulares, meio assustador o regime. A semana passada, nós tivemos um doador... Então é o seguinte, eu faço questão só de seguir nisso aí, porque é o seguinte, nós achamos que a gente tinha feito fizemos um bem. Há uma ideia, pelo menos, do governo em disponibilizar. Só que os aviões não são aviões que tenham uma condição de dar tranquilidade a quem está nesse momento numa situação como a de vocês, que é sair de um local, ir a outro local, buscar órgãos, voltar, né, com segurança, com o mínimo de conforto. Segurança, a coisa mais importante. Certo. E aí houve uma diluição de responsabilidade que é muito nociva para o sistema. A Unier, que era a empresa que terceirizada oferecia esse serviço, ainda está teoricamente disponível, mas ela já não se sente responsável como era antes, porque agora tem os aviões da FAB. Né? Semana passada tinha um doador lá, 2 pulmões absolutamente normais, 2 receptores necessitando muito aqui, e o transplante não saiu porque na hora não tinha avião. Um achou que o outro que devia, não houve o transplante. Um deixou para o outro deixou para o outro. Terrível isso, porque quando isso ocorre, isso dá um baque no conjunto, sabe? As pessoas comentam desanimadas, quer dizer, quando isso é acrescentado ao desespero da espera sem perspectiva definida, assim, mas meu Deus, até isso está acontecendo, aí você descobre no olho dos candidatos a transplante a tristeza que isso representou. Porque eles ficam sabendo, né? Claro. Ontem foram chamados ao hospital fulano e o Beltrano, e sabem por que eles não foram transplantados? Não tinha avião. Bom, mas isso é uma coisa lamentável, lamentável. Quer dizer, isso mostra que a vontade de ajudar, ótimo, mas tem que haver profissionalização. Nós, na imprensa, então, estamos acompanhando mal esse assunto, porque a gente meio que, acho que tirou isso da pauta quando foi dada aquela solução. Nós acreditamos que estava solucionado. O problema não está solucionado, está longe de ser solucionado. Não está. Não está e tem umas coisas que parece que as pessoas não entendem bem, que é a necessidade de que o sistema seja rápido, eficiente, no sentido de ser expedito. As coisas não podem depender de prorrogações, porque o tempo entre a retirada do órgão e o transplante pode definir o resultado final
se esse tempo alongar, né? Então, não tem essa noção da pressa. Porque nós temos no outro extremo uma família pressionando as equipes do lugar onde está sendo feita a retirada, porque eles precisam definir que horas vai ser o velório. Impor para uma família que doou uma espera que se percebe é burocrática, isso é um desrespeito, né? Claro. Essa é a principal causa de uma revelação que eu acho comprometedora, que é assim, acontece a doação e aí as equipes que estão monitorando isso perguntam para a família, os senhores repetiriam a doação? De jeito nenhum. Quando uma família coloca assim, essa é um tiro no pé com efeito retardado durante muito tempo. Muito tempo. E aquilo deve se espalhar no entorno da família. Exatamente. Né? Exatamente. Essa repercussão. Então, a noção de que as coisas precisam ser feitas com imediatismo, com eficiência, né? Para que não se prolongue o sofrimento de uma família que ficou aguardando o seu familiar querido para ser velado e enterrado, para o pranteamento dessa família, que é uma coisa que tem que ser respeitada, né? Muito. Isso eu acho lamentável. Acho lamentável. Tem umas coisas que eu não consigo entender. De repente, assim, o voo estava marcado para tal hora, mas aí atrasou porque tinha que fazer o plano de voo. Mas olha, tem tempos de plano de voo, que eu não sei que entidade é essa, que para ir a Joaçaba ou a Blumenau, é um tempo de planejamento que parece que o avião vai para o Afeganistão, né? Então, você percebe que há o império, sempre a burocracia atrapalhando, atravancando a vida de quem quer simplesmente fazer as coisas bem, rápido e eficientemente. Infelizmente, então, continuamos perdendo órgãos, pessoas perdendo qualidade de vida em função dessa burocracia. Aconteceu um dia desses uma situação terrível. Nós fizemos uma imprudência. O doador os órgãos vinham de Santa Catarina, de Florianópolis. E o doador estava tão mal que nós achamos que quanto mais, isso é uma coisa importante, quanto mais curto fosse o tempo de implante, melhor. E nós temos uma coisa que não é recomendável, que é abrir o tórax de quem vai receber antes do avião ter pousado. Mas como era uma noite Tempo bom e tal, saíram de Florianópolis, estaremos aí dentro de 1 hora e iniciamos o procedimento. Quando nós estávamos com o tórax aberto, nós recebemos a notícia que tinha fechado o aeroporto em Porto Alegre, por neblina. Porto Alegre tem essas coisas, né? Sim. E aí foi um certo pânico, assim, porque esse paciente, se ele não receber nada para ganhar a função pulmonar, ele não resiste ao pós-operatório de uma agressão inútil. Quando ameaçaram voltar para Florianópolis, ele está morto, não tem solução. Até que com alívio recebemos a informação que, surpreendente, porque Caxias é um lugar que fecha muito o aeroporto. Muito mais que Porto Alegre. E em Caxias havia condição de pouso. Isso é um alívio e ligamos para a Polícia Rodoviária Federal para que eles nos ajudassem nessa questão para um transporte o mais rápido possível. E aí eu recebi um aviso inacreditável. A nossa jurisdição, Caxias, se extingue em São Leopoldo. Então nós podemos levar os órgãos até São Leopoldo. Os senhores vão ter que conseguir outra forma de transporte de São Leopoldo a Porto Alegre. Eu acho inacreditável. Polícia Rodoviária Federal podia pegar e auxiliar do aeroporto de Caxias até São Leopoldo. Chegava em São Leopoldo, para tudo, é outro planeta, não é Rio Grande do Sul, não tem mais órgãos sendo transportados. Arruma quem traga de São Leopoldo a Porto Alegre. Isso. Cara, essa não envolvimento de todas as camadas sociais e todas as atividades humanas num processo que depende desses detalhes, eu acho triste. Poucas pessoas sabem, mas no dia 11 de setembro, depois que os terroristas derrubaram as torres, sim, a Força Aérea Americana estava autorizada a derrubar qualquer coisa que voasse avião e que fosse maior do que uma gaivota, né? Exatamente. Naquele dia só teve um voo que cruzou os Estados Unidos. Um jato foi de Los Angeles a Miami buscar órgãos.
Sabe a priorização da Claro. vida? A priorização da vida é uma coisa que dá energia para quem trata de quem tem a vida ameaçada. As pessoas esquecem, né? Porque o espaço aéreo americano estava todo ele fechado. A primeira informação era, fecha Nova York. Não, fecharam todo o espaço americano em função dos outros aviões que ninguém sabia o que estava acontecendo. Todos os aviões ficam em terra. Eu não sabia dessa história. É. E aí um avião voou de Los Angeles a Miami para buscar órgãos. Foi a única exceção que se abriu num momento de pavor nacional, né? Porque respeito à vida. Quando você vê a picuinha do descobrir que A Polícia nós Rodoviária estamos Federal... separados de 2 municípios e aí tem que haver um outro sistema. Quando foi feita a pressão... Os órgãos chegaram, o transplante foi realizado. Não, o transplante foi realizado com a ameaça de nós Sim. vamos então... primeiro queremos saber o nome do responsável por essa sábia decisão. Certo. Porque ele vai ter seus minutos de fama. Né? Então, sob a ameaça, Claro. o oficial anunciou que então nós vamos abrir uma exceção. Sim. Entende? E você ainda fica com uma cara de muito obrigado, Muito o senhor está obrigado. sendo extremamente generoso, né? Além de compreensivo. Claro. Quer dizer, entende? Isso é uma coisa tão depreciativa para quem está envolvido até os ossos e tenta fazer o sistema andar, né? Porque uma coisa que eu aprendi é que quando você trabalha com alta complexidade num país pobre, tem que ter alguém com muita vontade de fazer, porque ele vai bater de frente com o time dos que puxam para trás. O time dos que puxam para trás, eu acho até que eles deviam usar crachá para a gente identificar logo e não perder tempo. Ele é muito numeroso. Né? E ele é tão mais numeroso quanto mais subdesenvolvido for o senhor país. estuda a alma humana além das questões da medicina? Onde é que está a questão da solidariedade nisso? As pessoas não Eu se acho que comovem com eu essas acho que histórias, a elas não doença- pensam que poderiam ser com elas ou com pessoas amigas delas, parentes delas, que isso venha acontecer um dia. Elas não se mexem, elas seguem trancando o processo e muitas vezes tendo o prazer de trancar o processo. É comigo, olha, eu tenho autoridade. Não, Mas né? por trás disso tudo, tem essa doença nacional grave que é a burocracia. O burocrata é o tipo que, muitas vezes, para mostrar quem é que manda naquele território, ele não se interessa por nada que não seja impor a sua condição de responsável. Sabe? Tu sente o prazer pré-orgásmico, assim, de Sim. indeferido. Esse carimbo tem uma força de orgasmo. Ou então aquele negócio assim de eu vou fazer isso, até vou fazer depois, mas eles têm que vir pedir. Então eles vão vir pedir. Porque aí a pessoa se sente grande, a autoridade dela, vai exercer a autoridade dela. Tu sabe, Felipe, que eu aprendi num jantar em Buenos Aires, do qual participava um arquiteto chamado Ricardo Livingstone, que é considerado o arquiteto mais famoso na Argentina no momento. Esse cara tem a ojeriza que eu tenho pela burocracia rancenta, essa emperrante da vida. Ele me disse que já teve uma crise de asma no cartório. Ele nunca foi asmático, mas ele estava lá no cartório e sentiu uma tal dificuldade de fazer as coisas fluírem que ele teve uma crise de asma. Mas ele teve a ideia que eu devia ter tido, com a antipatia que eu tenho por burocracia. Ele entrou numa cabine dessas de fotos 3x4 e ensaiou assim 10 poses, as mais insanas que ele conseguiu. Selecionou assim a top loucura e mandou fazer um crachá. O crachá que ele carrega para mostrar, né, tem até um carimbo de Ministério da Saúde. O senhor manda fazer o carimbo? Sim, Né? E o crachá dele diz o seguinte: Rodolfo Livingstone. É Rodolfo, não é Ricardo. Rodolfo Livingstone. És inofensivo, mas não deve ser contrariado. E embaixo tem uma faixa assim, no rodapé de um brasão que diz: pertence à organização Puertas Abertas. Quer dizer, um louco que perigosamente não pode ser contrariado. E que até tem uma organização que o protege, né? Eu achei, ele me disse, olha, qualquer engarrafamento, qualquer complicação, eu mostro o meu crachá e ó.
Pode passar. As pessoas têm medo desse tipo de loucura. Né? E a burocracia do crachá e do carimbo. É o negócio de dar uma autoridade para as pessoas. Nem vão ler. As pessoas nem leem o que está escrito, mas é um negócio. Esse cara tem essa cara de louco e tem aí um carimbo, um negócio, tem uma. Não, e ele acabou mostrando da maneira mais didática que a burocracia feita para enlouquecer as pessoas não sabe lidar com a loucura delas. Sim. Né? Porque aí é assustador, né? Aí não tem uma solução que esteja programada. E aí você quebra o sistema. Porque você quebra o sistema. Opa, o que a gente faz com esse cara? O sistema não sabe. Ele me contou que ele estava no aeroporto em Assunção, percebeu que ele ia passar tarde no aeroporto, porque só tinha uma pessoa para atender um monte de gente. Ele pegou o crachá, mostrou, ele disse, nem raio-x não fiz, passou pelo lado. Vamos fazer uns crachados para nós. Eu estou doido para fazer. Vamos fazer uns crachados. Doutor, voltando só à nossa questão da doação de órgãos. Né? A Universidade de Ciências Médicas tem a cadeira. Né? Outras brasileiras estão interessadas em ter, vão ter. Sim. Então, já tem pelo menos 6 que estão em processo de elaboração e produção de currículo, porque isso é em todas as escolas, inclusive na nossa, que foi uma das pioneiras, é uma coisa de extensão universitária, não é obrigatório. Mas, de qualquer maneira, é a primeira geração médica que vai sair da escola com noção de morte encefálica, de doação de órgãos, de transplante, quando indicar. Porque um grave problema na falta de cultura médica é o encaminhamento tardio. Né? Quer dizer, tem pessoas, médicos, que ainda pensam transplante como a terapia do desespero. E é evidente que se um indivíduo for encaminhado muito tarde, ou ele vai morrer sem conseguir, ou vai ser transplantado em péssima condição clínica. Doutor, por que medicina? Eu não saberia fazer outra coisa, né? Eu nasci para ser médico e tomei uma decisão, que ontem eu comentei isso na sessão de abertura do curso da Fevale, que eu acho que a coisa mais importante de acertar a escolha profissional é, primeiro, que é mais fácil você mudar de amor do que de profissão, né? E qualquer uma desses 2 braços, que são os únicos que podem nos conduzir à felicidade, há um cruzamento, há um interlaçamento. E essas forças se protegem, se estimulam ou se anulam. Se você trabalha mal, você não vai ser um grande amante também. Se você não gosta do que faz, você vai ser incompetente. E a incompetência vai minar a tua relação pessoal. Então, esse tipo de colocação é muito importante para que o indivíduo tenha na escolha profissional a marca da paixão. Se ele vai fazer o que vai fazer sem paixão, por favor, tenha coragem de mudar e fazer outra coisa. Né? Por que transplantes? Eu acho que sempre foi, aí no imaginário, um desafio, né? Por tudo que transplante tem de novo, de risco. Eu me lembro muito... A adrenalina deve ser um negócio maluco nessa hora, né? Muito. Sim, isso é uma coisa poderosa. Eu nunca vi um transplantador bocejar nas madrugadas sem fim. Tem uma energia aí que Qual o transplante mais longo que o senhor participou? Não, o transplante de pulmão não é o mais longo de todos, né? Um transplante duplo de pulmões demora 5 horas, 6 horas. 6 horas. Mas um transplante de fígado pode demorar 12, 14 horas, né? Então... Da sua experiência, qual é o mais longo? Fígado. O que o senhor participou? Não. Que eu já participei, eu só faço pulmão. Né? Não, mas antes de fazer pulmão, o senhor nunca... Não teve daqueles de 18 horas, 20 horas que a gente lê, vê em alguns casos? Não. Eu acho que aí tem alguma coisa que não está funcionando bem, né? Porque a sistematização permite que tu faça em menos tempo. Né? O meu mestre, Ivan Faria Corrêa, numa época que nem pensava em transplante, ele dizia uma coisa que tem um pouco de sabedoria, né, nessa direção. Ele dizia que se uma cirurgia demorasse mais do que 4 horas, estava acontecendo uma de 2 coisas. Ou o paciente era inoperável, ou o cirurgião era inoperante. Claro que tinha uma certa implicância com os mais lentos, né? Mas o transplante tem uma metodologia para ser rápido. Né? E em alguns órgãos, coração e pulmão são modelos disso, o tempo que o órgão ficou sem circulação
tem uma participação direta no resultado. Até 6 horas no pulmão, os resultados são comparáveis, mas são inferiores a 4 horas. E depois de 6, definitivamente aumenta o risco. Então, no próximo bloco, eu vou pegar uma palavra que ele usou na resposta do porquê médico, né, que é felicidade. Ela está no título do próximo livro de JJ Camargo, nosso convidado de hoje aqui no 21h30. Ô, Felipe, te liga. Felicidade é o que conta. A gente já volta. Meu convidado de hoje é JJ Camargo, que está lançando em outubro, na Feira do Livro em novembro, Felicidade é o que conta, o novo livro pela LPM. O senhor é um médico feliz? muito. Eu não sei fazer outra coisa, eu nunca soube. Nunca teve plano B? Não, não. O que eu acho surpreendente, ontem eu comentei isso com os alunos dessa nova escola de medicina, é que quando eu decidi ser médico, eu não tinha nenhuma noção do que isso significava. Quer dizer, foi uma decisão perigosamente fantasiosa. Porque eu me inspirei num modelo de médico da família e aquilo me encantava, vê-lo lidar com as pessoas. Era um sujeito elegante, bem articulado, com o médico amigo da família. Era o médico da família, não era parente, não era... Não. Médico da família. Não tinha ninguém médico na minha família. E aquilo me animou muito. Depois, eu tinha 6 ou 7 anos, o meu avô contava muito essa história de que um dia eu cheguei para ele e disse, olha, eu não quero mais ser esse doutor, eu quero ser o outro. E o outro era um médico de Lages, o doutor Antunes, que eu comecei a ouvir histórias assim, o cara está tão mal que mandaram chamar o doutor Antunes. Ou então, pior, o cara estava tão doente que nem o doutor Antunes conseguiu salvá-lo. O doutor Antunes era Deus, era um negócio... Um dia eu confidenciei ao meu avô, né? Eu não quero mais ser o fulano, eu quero ser o doutor Antunes. Né? E tu sabe que a vida me deu um presente inacreditável. 35 anos depois, o doutor Antunes entrou no meu consultório. Ele tinha 2 nódulos no pulmão, tinha tido um câncer de rim e tinha que remover esses nódulos. E foi um convívio maravilhoso. A última visita do dia era intencionalmente com ele, porque a gente alongava o papo e era um... O senhor tinha que ser o doutor Antunes do doutor Antunes. E aí eu cuidei muito dele, né? E conversamos muito. Uma figura sedutora, né? O médico que eu via, que era amigo da família, que virava um conselheiro para situações não médicas, uma grande pessoa. E eu nunca me esqueço do fantástico que foi o momento da despedida. Quando ele me disse, Camargo, eu tenho que te pagar. Eu disse, imagina, não vou lhe cobrar, o senhor é meu colega. E eu acabei de dizer isso e morri de vergonha, porque como colega, ele era meu ídolo, né? Sim. Que intimidade é essa, né? E ele disse, não sou colega nada, eu já estou aposentado, eu estou muito rico e eu não tenho filhos e é certo que eu vou te pagar. Aí eu disse, então eu vou ter que lhe contar por que eu não posso lhe cobrar. E aí contei a história do eu quero ser o doutor Antunes. Ele ficou muito emocionado, chorou, eu tenho uma dificuldade enorme de chorar, choramos juntos. Quando nós estávamos no meio do choro, bem chorado, desses choros assim, imperdíveis de tão bom, entrou o clínico do caso, que não sabia nada do que estava acontecendo, e disse para ele, o senhor não precisa chorar, o seu caso não é tão ruim. Quer dizer, a impressão que ele tinha, meu Deus, coitado. Doutor Camargo, eu tenho uma facilidade muito grande de chorar e lacrimejar. Me diga o seguinte, doutor Camargo, como é que o senhor... Porque eu leio no final de semana, eu choro, eu me emociono, eu fico pensando o senhor na frente do computador. E imagino que muitos dos seus leitores aconteça isso também. Né? As pessoas, porque não está no nosso dia a dia, é diferente
do seu dia a dia. Como é que é isso, hein? Mas sabe que Essa dureza? Porque o senhor não é um homem duro. Não, pelo amor de Deus. Ao contrário, exatamente. Aliás, na introdução desse novo livro, eu comento isso, né? Que existem tantas situações no dia a dia da medicina que literalmente te detonam, né? Que eu acho graça quando alguém diz que os médicos enrijecem convivendo com o sofrimento dos outros. Quer dizer, ninguém enrijece, as pessoas são rígidas eventualmente e para elas não tem nada que eu sou contrário, que as eu sou modifique. manteiga derretida. Eu também. Aliás, mas o senhor não lacrimeja, o senhor não expõe isso no dia a dia. Eu não tenho nenhum problema de chorar. E, aliás, uma das coisas que eu aprendi muito cedo é que as pessoas que gostam de ti têm que saber o quanto você chora com facilidade. Eu não tenho nenhum constrangimento de chorar assistindo um filme com a minha filha, com meu filho. Né? E eles sabem que eu sou um chorão e é muito legal isso, não tem nenhum problema, né? Tá, mas no consultório o senhor tem que tem que haver um distanciamento? Como é que é isso? Mas imagina se você ouve uma história e chora, isso já aconteceu comigo, o que isso vai significar de fortalecimento dessa relação? Perfeito. A parceria do sofrimento é a coisa mais inesquecível para quem sofre. E no outro extremo, a desconsideração do sofrimento é o instrumento de aversão mais poderoso que existe. Eu usei o termo adrenalina há pouco, mas o senhor está sempre no limite, né? Porque quando o paciente chega para o senhor, o caso é grave. O senhor não trata de resfriado, né? Quer dizer, como é que é isso? O senhor está sempre lidando... Olha, Felipe, não tem caso fácil com o senhor. Hoje o senhor é o doutor Antunes, quer dizer... Olha, o cara tem que ir lá pro Antunes. Quando alguém diz assim, ele é paciente do Camargo, a gente já diz assim, pô, legal, tá em boas mãos, mas o caso deve ser grave. Não, tem muitas coisas que não são, e tem coisas até divertidas, né? É? Sim. A vida médica, sabe que o cômico e o trágico são vizinhos de porta. Estão ali. São vizinhos de porta. Perfeito. Então, frequentemente você tem convívios que são extremamente agradáveis e divertidos, né? Mesmo que sejam Mesmo trágicos. se tratando de doenças. Quando as pessoas se dispõem a ouvir, que é o que o melhor médico tem que fazer, ouvir, que é uma coisa que o médico está desaprendendo de fazer, e eu acho que esse é um dos preços do aumento da tecnologia, e não é uma crítica à tecnologia, nós temos que ter mais tecnologia, mas nós não podemos descuidar da carência afetiva do paciente, porque senão ele vai sentir que o instrumento sofisticado, que o monitor de última geração, mais o espanta do que consola, né? Mas quando ele se sente tratado com igualdade afetiva, ele estabelece um vínculo definitivo com o médico, que é o lado mais comovedor da medicina, né? As pessoas não se dão conta, e com 10, 15 anos de prática médica, você faz uma grande descoberta. As doenças são monótonas, repetitivas e frequentemente muito chatas. A divisória que ocorre aí é entre os médicos que tratam doenças e os médicos que tratam pessoas que adoeceram. E essa é a diferença. As pessoas são completamente diferentes. É uma coisa muito clara na minha cabeça, assim, a doença é uma subtração da realidade, né? A doença está nos laudos anatopatológicos, nos laudos radiológicos, nas tomografias. Para o paciente, a percepção da doença é a percepção do sofrimento. Por isso que você tem 2 pacientes com a mesma doença, a mesma condição, e 2 comportamentos totalmente diferentes. Tem pessoas que ficam introspectivas, negam. Tem pessoas que se expõem vulneráveis a tudo que está acontecendo e estão pedindo explicitamente socorro, né? Porque a expressão do sofrimento para elas é diferente. Então, a sensibilidade médica de conviver com essas diferenças é que dão ao médico a chance, depois de um tempo de atividade, se tornar um especialista em gente. Eu, quando vejo um médico rígido, depois de 12, 15 anos, eu fico pensando, meu Deus, esse cara está perdendo a chance de explorar uma matéria-prima insuperável
para se tornar uma pessoa mais interessante. No alto da sua sabedoria e hoje, assim, da sua condição de chegar para um médico desse e dizer, vem cá, tu tá com 15 anos de profissão, por que tu tá assim? Tu chega a provocar essas conversas? Eu faço isso antes que aconteça, né? Tá. Eu comecei a me preocupar com a relação médico-paciente há muitos anos. E, na verdade, a minha primeira percepção do quanto os médicos chegam crus para iniciar a relação médico-paciente nasceu da percepção de que janeiro e fevereiro no hospital era um inferno, porque nós tínhamos residentes novos, que não conseguiam convencer ninguém a fazer nada, porque não sabiam dizer, né? Quer dizer, você explicava para o residente assim, você entendeu por que ele tem que ser operado? Eu disse, claro, vai lá e explica para ele. Ele voltava e disse, a mulher disse que ninguém encosta a mão nele, ele quer ir embora. Disse, como é que isso foi dito? Né? Que a pessoa se sentiu agredida e reagiu como era de esperar que reagisse. Né? Então, eu há muitos anos, eu dou 20 aulas para cada turma na cirurgia torácica na escola, há muitos anos. E o último slide de cada aula é uma situação objetiva de relação médico-paciente, hipotética, para discutir o que fazer. Que vai desde como é que você diz a alguém que tem que fazer uma biópsia, até como é que você conta para alguém que o pai dele morreu. E eu percebo nessa abordagem, ainda que seja uma coisa assim, numa condição absolutamente ideal para ser ensinado, porque você está vivendo a única situação em que errar não vai fazer mal para ninguém, né? As pessoas ficam literalmente em pânico, porque não sabem o que fazer. Mas isso tem que ser ensinado. E aí eu me dei conta que o senhor aprendeu ensina. isso? O senhor aprendeu isso de alguma forma? Os seus professores lá atrás tinham essa preocupação? É uma preocupação sua, isso eu entendi. Olha, Felipe, eu vejo que tem essa dificuldade. Não, mas todos. lá isso era uma preocupação há 40 anos, há 50 anos? Não, eu sempre me encantei com os médicos que eram capazes de perceber a importância disso. Né? Eu tentei durante a vida toda imitar o Carlos Grossman. E nunca consegui, mas eu nunca desisti de Vocês imitar. foram colegas? Não, ele tem quase 90 anos. Ele Não, é um Carlos Grossman. Desculpa. Carlos Grossman é um internista, tem 90 anos agora. E ele dizia uma coisa que sempre me encantava. Ele dizia o seguinte, que a medicina se faz com 3 coisas. Uma cabeça aberta, um coração generoso e a bunda. Que o médico que não tivesse bunda para sentar e ouvir o paciente devia ir fazer outra coisa. Olha que coisa maravilhosa, né? A ideia do ouvinte. Você tem que ouvir, porque muitos pacientes se queixam de que eles demoraram 4 consultas para poder contar para o paciente o que realmente o incomoda. Esse é o grande veneno da consulta relâmpago, né? Ou da consulta excessivamente formal, que estabelece de cara um limite de separação e distanciamento entre o médico e o paciente. Quanto tempo leva em média uma consulta com o senhor? Pelo menos meia hora, né? Pelo menos meia hora. Às vezes, meu Deus, dá uma pena da secretária, porque o cara começa a chorar, né? Ou está desesperado. E ela tem que ficar empurrando os outros que estão ali, segurando. O festejo quando essa consulta é a última, né? Porque aí só a secretária vai ser a vítima. Sim. Mas os pacientes não são iguais, né? Não são iguais. Uma vez eu atendi um paciente, Felipe, que me marcou muito. Na ficha de consultório estava escrito professor de filosofia. E ele com um monte de exames. Antes de me entregar aquele calhamaço de exames, ele me disse, eu acho que o caranguejo me pegou. Me entregou aquilo e desatou num choro assim convulsivo. Bom, eu peguei os exames, um grande tumor no pulmão, e como ele não conseguia parar de chorar, eu fiz a volta na mesa e sentei ao lado dele. Quando eu mostrei a radiografia, eu disse, essa é a lesão, e é por aqui que nós vamos começar a tratá-la. Ele imediatamente secou as lágrimas e disse a coisa que mais revela a fantasia de quem está muito doente. Assim. Mas então eu tenho tratamento?
Porque a maioria das pessoas acredita que doença grave é sinônimo de abandono e solidão. Quer dizer, se oferecer essa parceria, é por aqui que eu vou começar a tratar, eu não estava oferecendo nada concreto, eu não estava dizendo que ele ia ser operado, que ele ia curar, mas é por aqui que nós vamos começar a abrir uma avenida de convívio, né? Que é tudo que ele precisa ter, parceiro. Ele morreu 11 meses depois, não tinha nada curativo que pudesse ser feito, mas foi um excelente paciente. Nunca mais se queixou de nada, se ofereceu para tudo que havia de pesquisa em relação a drogas novas, e muito próximo de morrer, ele me disse: vocês foram maravilhosos comigo aqui no hospital, mas eu preciso te dizer uma coisa. Para mim, a coisa mais inesquecível de tudo foi aquele primeiro dia em que você fez a volta na mesa para sentar ao meu lado. Ver como as pessoas dão valor ao que move sentimento, né? Não era o aspecto prático, não era o quanto ele ganhou de semanas ou meses de sobrevida, não. É como é que ele foi cuidado no momento mais crucial do seu medo. O gesto, né? O gesto que lhe aproximou dele, né? Sim. Foi a primeira contato, Simão. Tem alguém aqui que quer cuidar de mim, né? É, empatia, né? Que empatia. É o que tem que haver. Não. Sem empatia não vai a lugar nenhum. Eu já lhe perguntei se o senhor é feliz como médico, o senhor me disse que muito. Como escritor, o senhor é feliz? Pois olha, tu sabe que quando o Marcelo Reck me convidou para assumir o espaço que era do inesquecível do Sclia, eu fiquei meio assustado. Inclusive eu disse para ele que eu achava que ele não devia fazer isso. Eu achava que ele devia fazer como os clubes de futebol fazem com os jogadores que eles consideram bons, mas são velhos. Faz um contrato experimental, 6 meses. Né? Se não desempenha, dá um pé nele e manda embora. Né? Aí o Marcelo disse: não, nós vamos fazer um lançamento do cronista, não dá para fazer isso cada 6 meses e tal. E até fizeram 3 páginas do Caderno Vida, foi uma coisa bem, bem bonita. Mas eu descobri, por ter esse compromisso, que a gente fica muito mais atento, né? A crônica pode nascer de qualquer lugar. Qual era a sua experiência anterior de escrever? Eu escrevia, eu me dei conta, eu tenho um livro editado pela AGE, lá com o Paulo Ledur, meu queridão, que era um livro de crônicas que o mote era indignação. Eu me dei conta disso, a linha era assim, eu escrevia. Nossa, de quanto tempo esse livro? Eu não conheço esse livro. Esse livro é de 2007. 2007? É. Eu não conheço, eu vou atrás. Se chama... Alô, Ledur, manda. Se chama Não Pensem por Mim. Porque vocês médicos, agora desculpa ser generalista, mas vocês médicos amam escrever e escrevem muito bem. Há vários casos de muitos médicos que escrevem muito bem. Não, então é interessante isso. A 0 hora, o Marcelo Reck teve a sensibilidade de ir atrás de alguém que eles acreditavam que pudesse ocupar aquele espaço que o Sclia maravilhosamente consagrou, né? Quer dizer, uma página inteira, naquela época todos os sábados, agora é edição de final de semana, né? No Caderno Vida, página 2, quer dizer, então tinha que ter alguém ali de peso, o senhor tinha esse peso já. O Marcelo leu o livro da GE, será? Perguntar isso para ele. Não sei, eu escrevia, nos A 0 Hora eu escrevi muito. Muitas vezes eu ocupei o espaço do Paulo Santana. O Paulo Santana... O senhor mandava as cartas para o Santana? O senhor mandava cartas para o Santana? Eu me lembro que uma vez o Santana, com a sua verve, um dia eu disse para o Santana: obrigado, Santana, por você me dar esse espaço nesse teu canhão aqui, que é a tua coluna. E ele me disse: não te passou pela cabeça nunca que eu pudesse estar sem assunto naqueles dias? O senhor sabe, eu vou cometer uma inconfidência, mas como ele é muito meu amigo, lá, Marcos de Vos, que uma vez pegou e disse para o Santana, e o senhor assistiu: Santana, e não era em relação ao senhor, mas teve uma semana assim que o Santana botou 3, 4 cartas bem escritas. Podia ser o Dr. Camargo, o João, a Maria, o Pedro. Eu disse: cara, nós estamos pagando para ti escrever, não é para te publicar boas cartas de teus leitores. Aí eu disse: tá bom. Aí o Santana voltou a escrever. Mas ele era uma figura maravilhosa. Era maravilhoso. Você sabe que quando esse livro, Não Pense por Mim, que é esse primeiro livro de crônicas, eu pedi que ele escrevesse o prefácio. E ele fez um lindo prefácio, lindo, maravilhoso. E no dia da sessão de autógrafos, eu chego lá na livraria para iniciar a sessão, estava o Santana lá, chegou antes que todo estava sentado. Eu disse: Santana, muito obrigado por ter vindo. Ele disse: eu não vim por sua causa. Eu vim para não decepcionar essa legião de leitores que virão aqui querendo homenagear o autor daquele lindo prefácio.
Esse é o Santana, né? Esse é o Santana. Santana é genial. Grande cara. figura. Bom, doutor, temos inéditas. O pessoal que lê na Zero Hora vai encontrar várias das crônicas da Zero Hora, mas temos um número maior de inéditas. É. No último livro, o senhor já tinha colocado crônicas inéditas, dessa vez ampliou, é isso? É, ampliou. E quem escreve uma vez por semana, a rigor, cada ano e meio vai ter um livro, né? Certo. Mas, primeiro que as crônicas que não são atemporais, você tem que eliminar. Né? Porque você escreve uma crônica em cima de um fato circunstancial que moveu alguma reação no teu sentimento, essa crônica perdeu a atualidade e acabou. Né? Mas tem aquelas crônicas que são perenes, elas têm uma mensagem que não se modifica. Então, é interessante. Esse livro tem, eu acho que é a maior salada de sentimentos humanos. Né? Quem é que escolhe as editadas, aquelas que já foram para o O senhor, o Ivan Piano Machado, o Paulo Lima, a equipe da LPM com o senhor. Quem é que escolhe as que já foram colocadas na Zero Hora? Eu faço isso e frequentemente recebo, assim, acho que essa aqui nós podíamos trocar, ou essa aqui está fora do espírito, mas a 95% das crônicas são aceitas na ordem, inclusive, que eu sugeri, porque a ideia é estabelecer um ritmo, uma linha de pensamento, né? Um ritmo de leitura para as pessoas. É. Então o senhor aqui... E tem aquela crônica que o senhor escreveu, terminou de escrever, disse, bom, vai para Zero Hora agora, mas essa aqui vai ficar para o próximo livro, já tem aquela convicção que ela está pronta. Sim, tem, isso é inevitável. Né? E tem crônicas que ficam latentes na cabeça, porque está faltando o contraponto. Né? A boa crônica tem que ter um mote e tem que ter um contraponto. Né? E eu vivi muitas vezes essa situação assim. Está possuído da indignação por uma situação e está faltando o contraponto. Né? Uma situação que eu me lembro muito bem está nesse primeiro livro, que eu fui a uma formatura do direito, que se formava o filho de um amigo meu, e fiquei impressionado com os horrores de desrespeito. A formatura é uma cerimônia muito das famílias, né? Os caras assobiavam, cantavam. Quando eles fizeram embaixadinha com os canudos, aí eu achei que estava no limite, eu não podia olhar para o meu amigo, constrangido pelo constrangimento dele, né? E eu saí de lá muito mal, muito mal. É uma cerimônia que, se não for respeitada na sua essência, que não faça, né? Aliás, isso a Faculdade de Ciências da Saúde faz, né? No ano da formatura, a turma recebe o regimento da faculdade para a formatura, que diz, a formatura, a primeira frase já é emblemática. Essa formatura é uma cerimônia da universidade, não é do formando. E são permitidas, são proibidas, né? E a última frase é assim: as pessoas que não estiverem de acordo receberão o diploma pelo correio em, no máximo, 5 dias a partir da data da... Perfeito. É uma opção. Mas eu saí da formatura muito mal e fiquei com essa ideia me incomodando. Aí, semanas depois, eu estava no Rio e fui assistir um documentário que o João Moreira Salles fez para homenagear o mordomo dele. O mordomo dele, Santiago. Santiago. Ah? Você viu esse? Maravilhoso. Maravilhoso. E lá tem uma passagem que eu achei assim maravilhosa, que era a história do Santiago, ficou cuidando dos meninos, os pais foram jantar fora, e aí o João acorda, o João era o mais velho deles, tinha 11 anos na época, ele acorda com música na casa. Ele atravessa a mansão e ele está lá na sala principal tocando piano. Mas não nenhuma surpresa, ele era um exímio pianista, né? Tocava em todas as recepções da família e tal. O que chamou a atenção é que ele estava de smoking, 1h. E aí ele disse, mas por que você está de smoking? Ele disse, porque é Beethoven, né? Aqui tem um respeito à obra, é Beethoven. Mas eu só queria meu laptop, porque aí a crônica ficou pronta, né? Quer dizer, desrespeita-se uma cerimônia que só tem sentido se houver solenidade, enquanto que no outro extremo, alguém tocando piano sozinho na madrugada, põe smoking, porque é Beethoven.
Doutor JJ Camargo, deixa eu só dizer o seguinte, nós não estamos com esse livro em mãos, porque esse livro chega às boas casas do ramo semana que vem, tá bem, gente? A partir do início de outubro, por sinal, teremos a sessão de autógrafos em uma das boas casas do ramo ao longo de outubro, lançamento, é isso? Na Livraria Saraiva do Moinhos de Vento. Na Livraria Saraiva do Moinhos de Vento, só que não temos a data ainda. Eu tinha que aproveitar a presença do Dr. Camargo aqui para falar do livro, nesse 27 de setembro, que é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Deixa eu só dizer o seguinte, para quem não for durante outubro na Livraria Saraiva do Moinhos de Vento, vá dia 5 de novembro na Praça da Alfândega, que essa é a data da sessão de autógrafos na Feira do Livro 2017. É isso? Exatamente. Doutor Camargo, bom sempre conversar com o senhor, aprender com o senhor. Muito obrigado mesmo. Obrigado, foi uma honrosa oportunidade. Foi muito bom, tenho honra. Pô, é muito bom mesmo, né? E me emociono, né? Mas a gente segura, a gente vai bem. Dr. JJ Camargo foi meu entrevistado dessa noite, a gente volta amanhã. Tchau.